né, que lembra é uma quantidade escalar, tá? Então a energia não é uma quantidade vetorial, é escalar. E existe lei, né, ou um princípio de conservação de energia que diz que a energia ela não aparece nem desaparece do nada, ela sempre é transferida de um lugar para outro. Então, se alguém ganha ou alguma coisa ganha um tanto de energia, é porque outra coisa perdeu um tanto de energia. E a gente já falou sobre o trabalho, né? E lembrem, o trabalho é um tipo de transferência de energia, né? Então, o trabalho é transferência de energia de uma coisa para outra, de um sistema para outro, de um objeto para outro. E agora a gente vai falar de dois tipos hoje de energia, né? São a energia cinética e energia potencial. E na verdade esses dois tipos a gente também vai juntar eles numa terceira coisa que é a chamada energia mecânica. Então esse é o nosso assunto de hoje, né? Então energia mecânica, energia cinética e energia potencial. Então vejam aqui, energia cinética, como a própria palavra já diz, né? O símbolo que a gente vai usar, vou manter a mesma notação do livro que a gente está usando, né? Então eu vou usar EC para energia cinética. É um tipo de energia que está associada ao movimento. Então coisas em movimento, objetos em movimento. E aí lembrem, né? A gente tem aquela questão da relatividade do movimento, então pode ser que uma coisa esteja em movimento num referencial, não esteja em outro, então a gente sempre está falando de movimento em relação a algum referencial específico, mas sempre que existe movimento em relação a um referencial, a gente consegue associar uma energia a esse movimento. Essa energia é energia cinética. A outra energia que a gente vai falar bastante também aqui é a energia potencial. EP é o símbolo que a gente vai usar. E essa energia é chamada de potencial porque justamente ela está associada ao potencial de gerar movimento ou trabalho, também a configuração de um sistema. E um sistema envolve dois ou mais objetos. Por exemplo, sistema Terra-Lua. Então, tem uma energia potencial associada a isso. Sistema Terra-Maçã. Tem uma energia potencial associada a isso. Sistema Massa-Mola. A gente também vai falar sobre isso, tem uma energia potencial. E aí a gente vai ter esses dois tipos, basicamente, que a gente vai se preocupar, que são a energia potencial gravitacional, que obviamente está associada à gravidade, né? Então a força gravitacional está associada a isso aqui. E energia potencial elástica. Energia potencial elástica vai estar associada à força elástica, né? A força de uma mola que a gente já falou anteriormente. E aí, energia mecânica vai ser justamente a soma dessas energias, cinética com potencial. Então, quando a gente soma essas duas coisas, a gente tem que é chamada de energia mecânica, então EC mais EP. Na verdade, a gente vai ver que a energia mecânica é importante porque em sistemas mecânicos, por exemplo, o sistema Terra-Lua, né, essa energia mecânica ela é conservada. Em sistemas que a gente joga, por exemplo, uma maçã para cima, acontece uma mudança de energia potencial e energia cinética de uma maneira que o que uma energia aumenta, a outra diminui, de forma que a soma delas permanece constante. Então, vai existir uma conservação da energia mecânica, e a gente vai analisar isso também. Vejam, unidades de energia são as mesmas unidades de trabalho, né? Se trabalho é transferência de energia, então unidade de energia tem que ser a mesma, né? Então, joule, lembrem um J maiúsculo, um joule, que é 1 kg vezes metro por segundo ao quadrado, também pode ser escrito como 1 Newton vezes 1 metro, né? Isso aqui também é 1 joule, e lembrem, isso aqui é o trabalho que uma força de 1 Newton faz quando desloca alguma coisa por 1 metro. Vamos começar falando da energia cinética e da relação que existe entre trabalho e energia cinética. Então, vamos imaginar essa situação aqui. A gente vai ter... Coloquei, então, dois eixos aqui, pode ser eixo X, tá? Então não importa, na verdade, mas vamos dizer que seja um eixo X, um plano horizontal, e a gente está sem atrito, tá? A gente está sempre desconsiderando atrito ao longo de todo o nosso percurso aqui. E aí eu coloquei nos dois eixos aqui um caixote. Então imaginem o seguinte, que esse
caixote aqui, a gente empurra ele, tá? E vê que ele começa a andar com alguma velocidade v0. E aí vamos colocar aqui no extremo da direita aqui desse eixo, a gente pode imaginar em colocar alguma coisa, uma barreira, uma porta, por exemplo. Então tem alguma coisa aqui, tá? E aqui também. Aí me digam o seguinte, se eu empurrei o caixote e ele tem alguma velocidade inicial, v0, não importa o valor, pode ser 1 metro por segundo, 10 metros por segundo, não importa. E a gente não tem atrito aqui. Qual vai ser o movimento que esse caixote vai fazer? Então me digam, qual é o movimento que essa coisa aqui vai fazer? Exato, vai ser um movimento retilíneo uniforme, né? Então ele vai seguir andando para frente com a mesma velocidade v0 sempre. E ele vai encontrar essa barreira aqui, vai se chocar com essa barreira, e aí vocês podem imaginar que vai produzir algum efeito ali, algum impacto. Então, por exemplo, se for uma porta, poderia amassar essa porta aqui, se fosse uma barreira de metal, uma tela, poderia amassar essa tela. Agora vamos imaginar a mesma situação, só que eu começo com essa mesma velocidade v0 agora aqui, nesse desenho que está embaixo, mas em vez de deixar esse caixote andar no movimento retilíneo uniforme, eu aplico uma força constante sobre ele, tá? Uma força F que é constante. Agora, que tipo de movimento esse caixote vai fazer aqui? O que a gente vai ver ele fazer? Movimento retilíneo uniformemente variado, né? Então eu vou até escrever aqui, né? No de cima é um MRU, no de baixo vai ser um MRUV. Porque se a força é constante, e a segunda lei de Newton, a gente equacionando isso aqui vai ver que a força resultante, nesse caso, é a própria força F, né? Então a segunda lei de Newton nos diz que a aceleração desse objeto é igual a essa força F dividido pela massa dele. Como a força é constante, a massa é constante, então a aceleração também é constante, né? Então existe alguma aceleração e esse objeto vai chegar aqui com alguma velocidade que eu vou chamar de VF. E a gente sabe, né, que nesse caso VF vai ser maior do que V0, porque o objeto está acelerando aqui, né? Então vamos até botar que tem uma aceleração que é constante também. E imagine que a gente fez esse experimento, tá? Então fez o que está em cima e fez o que está embaixo também. Esse caixote que está embaixo, essa caixa que está embaixo, ela bate também em alguma barreira aqui, numa porta, numa grade, seja lá o que for. Entre essas duas situações, então vamos chamar aqui de situação 1 e aqui situação 2. Em qual das duas situações vocês imaginam que haveria um impacto maior, um estrago maior aqui nesse momento da colisão da caixa com a barreira? Qual das duas a gente vai notar mais danos, né? Vai ver um impacto maior? Lembrei, as duas começaram com a mesma velocidade v0. Agora, enquanto a primeira simplesmente manteve essa velocidade v0, a segunda acelerou e a velocidade dela foi maior, né? Então a velocidade é maior na segunda. Portanto, a gente vai notar, isso é uma coisa que a gente vai observar. Imaginem um carro, uma colisão de um carro, por exemplo, né? Um carro que bate em alguma coisa, numa parede ou em outro carro. Quanto maior a velocidade dele, maior o impacto, maiores são os danos no carro, né? Então, o que mudou de uma situação para outra, né? Foi o aumento da velocidade. Então a gente pode imaginar que existe alguma coisa, alguma quantidade física associada à velocidade, né? Que quantidade física vai ser essa? Vai ser justamente a energia cinética, tá? Então vamos ver como que a gente equaciona isso e chega na energia cinética e mostra que ela é realmente associada à velocidade. Então,
Vamos imaginar a mesma situação, basicamente, tá? Eu vou começar no caso mais simples de todos, e aí depois, rapidamente, a gente generaliza. Vou começar do caso mais simples, que é simplesmente a velocidade inicial é nula. Aqui a gente tem o eixo x de novo, e eu vou colocar uma força, F, que é constante de novo, tá? Lembrem, força constante. Não precisaria ser, mas para a gente conseguir calcular as coisas de uma maneira fácil aqui, a gente vai usar a força constante. Notem, não precisaria ser constante, tá? Mas é mais fácil da gente chegar nos resultados se ela for constante. E aí vamos imaginar o seguinte. Essa força constante, ela vai produzir uma aceleração que vai ser constante também aqui, né? Tá? Que aceleração vai ser essa, né? Notem a força resultante, nesse caso é a própria força F. Segundo a lei de Newton, nos diz que isso é massa vezes a aceleração, tá? Então, esse objeto tem alguma massa m aqui. Então, eu sei que a aceleração é simplesmente a força dividido pela massa. Agora, vamos imaginar que essa força atua nessa coisa durante algum deslocamento aqui, tá? Então, algum ΔX, em que essa caixa, esse caixote avança para cá, né? Ela mantém a mesma massa, só que agora ela tem alguma velocidade que é maior do que era antes, maior do que zero. Como a gente sabe que esse movimento é um movimento retilíneo uniformemente variado, então a gente pode usar aquelas equações do movimento retilíneo uniformemente variado, né? Então, uma das equações que a gente viu para o MR e o V foi a equação de Torricelli, né? Que nos dizia o seguinte, que a velocidade final ao quadrado, tá? É igual à velocidade inicial ao quadrado, mas veja, a velocidade inicial é nula, né? Então isso aqui é a velocidade inicial, né? Velocidade inicial é zero. Velocidade inicial é zero vezes duas vezes, né? A aceleração vezes o deslocamento, ΔX. Agora eu sei que a aceleração é isso aqui, é F sobre m, né? Então eu posso reescrever essa coisa como v ao quadrado é duas vezes F sobre m vezes ΔX. E aí eu posso passar a massa e esse 2 aqui para o outro lado, né? Se eu fizer isso, vai ficar aqui m, deixa eu refazer esse m aqui, que não ficou bom, m sobre 2 vezes v ao quadrado vai ser igual a f ΔX. E aí vejam o que, que a gente tem aqui de cada lado. Então, quem consegue reconhecer o que, que é isso aqui, que está aqui do lado direito da equação? O que é essa coisa aqui, F ΔX? É o trabalho, né? Então, notem, isso aqui é o tal que a gente chamou, né? Que é simplesmente o trabalho. Agora, eu tinha falado para vocês anteriormente, né? Que trabalho é um tipo de transferência de energia. Então, o que, que isso aqui está nos dizendo? Que essa coisa que está do outro lado aqui deve ser algum tipo de energia. Que energia é essa? Energia cinética, né? E vejam a dependência que existe aqui da energia cinética com a velocidade, né? No caso, com o quadrado da velocidade. Então, isso aqui é a chamada energia cinética. Então, vejam essa relação que existe entre trabalho e energia cinética, é o chamado teorema do trabalho e energia cinética. E o que ele nos diz, na verdade, é o seguinte: quando eu realizo o trabalho sobre um objeto, então esse trabalho causa, se tiver mudança de velocidade, né, isso vai acontecer em sistemas que a gente consegue definir como conservativos, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, que essa mudança que acontece é uma mudança na energia cinética, tá? Então, se a gente fizesse a coisa completa, considerando alguma velocidade inicial, tá? A gente poderia chegar na expressão completa para o que eu fiz ali, que não seria simplesmente f ΔX igual a mv ao quadrado sobre 2, a expressão completa seria m velocidade final ao quadrado dividido por 2 menos m velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 igual a f ΔX. Notem isso aqui, vocês conseguem fazer sozinhos se quiserem, tá?
quiserem tentar chegar nisso aqui, basta considerar que a velocidade inicial aqui não é zero. Então, aí vai ter algum termo aqui, né? Vai ter mais um VI ao quadrado aqui, e o resto tudo é a mesma coisa, tá? E aí vocês chegam nessa expressão completa. E o que essa expressão completa nos diz, né? Ela nos diz que, na verdade, isso aqui é uma variação de energia, né? Então, notem, isso aqui é um delta EC, porque isso que a gente tem aqui, né, é a energia cinética final, isso aqui é energia cinética inicial, tá? Então, a energia cinética final menos inicial é o trabalho que é realizado sobre esse objeto. E aí vejam, variação de energia, né, é simplesmente delta EC, né? Então, isso aqui é delta EC é igual ao trabalho. Então, vejam, sempre que houver uma mudança de energia cinética, para mais ou para menos, notem essa coisa que pode ser negativa também, né? Ela pode ser positiva ou negativa. A gente vai ter um trabalho que foi realizado, que foi tá associado a essa coisa. Importante, né? Notem que esse delta EC, né? Ele pode ser positivo, tá? Ele pode ser nulo e pode ser negativo também. Tá? A variação de energia cinética pode ser positiva, nula ou negativa. Entretanto, a energia cinética em si, que a energia cinética é definida como mv ao quadrado sobre 2, notem não a variação de energia cinética, mas sim a energia cinética, o valor da energia cinética, isso aqui é sempre maior ou igual a zero. A energia cinética pode ser nula, pode ser positiva, mas não pode ser negativa. Tá? Por que ela não pode ser negativa? Porque ela depende do quadrado da velocidade. O quadrado da velocidade é sempre positivo. Notem essa quantidade aqui, ela não é ela não é vetorial, né? Ela é um escalar, na verdade. O que isso significa? Que se eu tenho uma massa m, tá? Por exemplo, se movendo com uma velocidade v para a esquerda, a energia cinética dela é mv ao quadrado sobre 2. Se eu tenho a mesma massa m se movendo com a velocidade v para a esquerda, antes era para a direita, agora para a esquerda, né? A energia cinética nos dois casos, nas duas situações, é exatamente a mesma, tá? Porque a velocidade, o módulo da velocidade, na verdade, é o mesmo. Então, não importa a orientação. Vejam que isso é diferente de força, né? Ou de outras quantidades vetoriais que a gente viu antes, que a orientação importa. Né? Se a gente tem, por um lado, positivo, por outro é negativo. Nesse caso aqui, não importa a orientação, tá? Tanto faz se é para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Se o módulo da velocidade for o mesmo, a energia cinética vai ser a mesma.